Olá, caros alunos, bem-vindo a mais uma revisão. Hoje nós vamos para a revisão 2, né, da nossa aula de ciências e vamos falar um pouquinho sobre tecidos, né? Então, os tecidos são formados por diversas células que apresentam estruturas e função semelhantes, tá? Os quatro principais tecidos são tecido epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso, tá? O tecido epitelial, ele serve para revestimento e secreção. O tecido conjuntivo, preenchimento, sustentação, transporte e defesa. O tecido nervoso, recepção, condução de estímulos nervosos. E o tecido muscular, movimentação. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada tecido. O epitelial, ele é um tecido flexível, formado por células justapostas, né? Com poucas substâncias entre si. Ele reveste e protege o organismo e ele cobre toda a superfície e forra a cavidade dos órgãos, como o estômago e o coração. Ele funciona também como uma barreira contra os agentes estranhos, contra os vírus, bactérias e fungos. Existem duas formas principais, tá? Os epitélios de revestimentos e de glândulas e os epitélios de revestimento que recobrem a superfície do corpo interna e externa. E as glândulas produzem, então, secreções e são utilizadas em vários processos do nosso corpo. De acordo com a localização do tecido epitelial, ele também pode ser de três tipos. Epiderme, que são cabelo, pelo, unha, tá? E a melanina, que protege o ser humano contra os raios UV. E lágrima, saliva. Há mucosas, que são revestimentos interiores, né? Por um exemplo, mucosa gástrica, que é a do estômago, a mucosa intestinal, a mucosa bucal e a mucosa nasal. E as serosas, né? Que revestem extremamente alguns órgãos, tá? Então, são poucas e que revestem alguns órgãos. Por um exemplo, como o coração, tá? Então, as serosas são as que revestem o coração, tá? Então, a gente tem aí no slide um desenho mostrando para vocês, então, vários tipos de tecido e a localização de cada tecido e formatos diferentes de tecido no nosso sistema, tá? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem como função preenchimento, sustentação. Nos espaços entre as células, né? Então, cada espacinho do meio ali de uma junção de uma célula, existe uma quantidade maior de substâncias intercelular. Essas substâncias intercelular, elas são formadas de água, fibra e proteínas, tá? Existem também vários tipos de tecidos conjuntivos, tá? Os tecidos conjuntivos podem ser conjuntivo propriamente dito, que tem a função de preenchimento, o adiposo, que é preenchimento e armazenamento de reserva. Quando eu falo em adiposo, adiposo é gordura, tá? O ósseo, que é de sustentação, e o cartilaginoso também, que é de sustentação, tá? Então, também os ossos são formados também por tecidos, tá, gente? Tecido conjuntivo. O conjuntivo propriamente dito, ele preenche algumas partes, né, distribuído pelo corpo, preenchendo os espaços, revestindo estruturas e ligando os diversos órgãos entre si. Substâncias intercelular é rica em fibras, tá? Então, a gente tem um desenho aí, né? Então, de sistema conjuntivo propriamente dito, né? Onde mostra ali as substâncias intercelular amorfa, a célula e as fibras num conjunto só, tá? Tecido conjuntivo cartilaginoso. É cartilagem, tá? E está presente em várias partes do corpo. Nariz é cartilagem, a orelha é cartilagem, traqueia, entre as vértebras, entre as costelas e entre alguns ossos que ajudam a fazer o deslizamento desses ossos, tá? Então, é um tecido de sustentação, é mais ou menos rígido e mais flexível que o osso, tá? É rico em substância intercelular, tá? Então, a gente tem aí um desenho, então, do tecido cartilaginoso. O tecido conjuntivo adiposo, né?
ele apresenta grande número de células de gordura, tá? Além de preencher os espaços, sua função é armazenar material nutritivo, principalmente gordura, porque a gordura para o ser humano, ela é fonte de energia e é também isolante térmico, né? Evita que nós percamos muito calor, tá? Num ambiente externo mais frio. Outra função também é de sustentar e proteger alguns órgãos, como os rins, e amortecer choques mecânicos, tá? Suavizando então o impacto dos pés com a sola durante a corrida. Então a gente tem também um desenho aí, né, da célula adiposa, né? Então toda a parte aí em amarelo, né, é gordura. As bolinhas, né, que estão assim próximos aí à lateral da célula é o núcleo e a parte em rosa é a reserva de lipídios. Tecido conjuntivo ósseo é um dos tecidos que formam o esqueleto do nosso corpo, tá? Tendo então como função sustentação. Então, as substâncias intracelular sólida, dura e resistente, né? Então, por isso que o osso é duro. Contém muitas fibras, principalmente de colágeno, sais de cálcio e fósforo. Tudo isso junto dá rigidez e resistência ao osso, tá? Então, no slide a gente tem um corte do osso. Então, o osso, ele é cheio de furinhos, tá? Tecido conjuntivo sanguíneo. Substância intercelular é líquida e constitui o plasma sanguíneo formado principalmente de água, mais de 90%, tá? Então, o sangue possui diferentes tipos de célula. Glóbulos vermelhos, que possuem hemoglobina, uma substância vermelha que combina com o oxigênio e o transporta as células do corpo. Glóbulos brancos, que são associados com a defesa do organismo, né? Ele pertence ao sistema imune, os glóbulos brancos, produzem anticorpos, substâncias que defendem o organismo contra a ação de antígenos de substâncias estranhas ao corpo. E plaquetas, que são fragmentos de células que participam da coagulação do sangue. Então, a gente tem aí uma imagenzinha, então, tá? De como é essa célula de sangue, ok? Nós vamos agora falar um pouquinho do tecido muscular. O tecido muscular, ele se caracteriza por ser formado por células alongadas que podem se contrair provocando os movimentos. É o tecido mais abundante no corpo e que precisa da maior parte de energia corporal para realizar suas funções de movimento. Existem 3 tipos de tecido muscular, tá? O estriado esquelético, o não estriado ou liso, tá? E o estriado cardíaco. O estriado esquelético, ele ajuda a movimentação, tá? Do corpo. A exemplo, os músculos peitorais, os bíceps e os tríceps. Então, esse músculo estriado esquelético, tá? É o músculo que funciona ali no peitoral, no bíceps e no tríceps. O não estriado ou o liso, ele não possui estrias transversais, tá? São fibras com apenas um núcleo e são encontrados no estômago, no intestino e no esôfago. O estriado cardíaco tem contração vigorosa e involuntária, o próprio nome já diz, né? Ele está localizado ali no coração, as estrias são longitudinais e transversais. E ele constitui o miocárdio, que é o músculo, né? Miocárdio é o músculo do coração, tá? Então, a gente tem uma imagenzinha aí de um homenzinho, né? Com a musculatura toda de fora, né? Na qual, então, a gente pode perceber que o nosso corpo é todo revestido de músculos. Tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é responsável pelo processamento de informações do corpo humano. Apresenta células especializadas chamadas de neurônios,
que transmite os impulsos nervosos pelo organismo. Os neurônios, eles apresentam algumas terminações e estruturas que agem como receptor para vários tipos de estímulo, como mecânico, químico e térmico. Os estímulos, eles são transformados, né, esses estímulos que os neurônios eles recebem, eles são transformados em impulsos nervosos e são transmitidos ao nosso cérebro, aos nossos órgãos, formado por vários neurônios. Então, tem aí uma ligação. O neurônio ele é composto por corpo celular, núcleo celular, dendrito, axônio, bainha de mielina, tá? Então, ali através dessa parte que liga a bainha de mielina, o axônio, o corpo, ocorre então aí o impulso nervoso, tá? Exemplo, né, de comunicação por tecidos nervosos é a comunicação do cérebro com a medula espinhal, tá? A comunicação dos músculos, dos nervos, tá? Então, quando uma pessoa decide segurar um objeto, o cérebro que envia essa mensagem para os músculos. E aí os músculos, então, vão se mover. E isso chama-se impulso nervoso, tá? Órgãos e sistemas. Então, os órgãos são agrupamentos de tecidos, porque a pele não é um tecido, e sim um órgão, tá? A pele pode ser dividida em duas partes, derme e epiderme. A derme é o tecido conjuntivo e a epiderme é o tecido epitelial. Então, um exemplo disso o quê? O estômago possui tecido epitelial, mais tecido muscular, mais tecido conjuntivo e mais tecido nervoso, tá? Um órgão, ele não funciona isoladamente do outro. Ele necessita, gente, de outras estruturas, tá? Por isso que o corpo da gente é uma máquina, tá? Então, ele precisa de outras estruturas e essas outras estruturas ajudam esse corpo, né? Os órgãos desse corpo realizar o trabalho correto, tá? Os órgãos em conjunto realizam funções e essas funções normalmente são específicas dentro do nosso corpo. Um conjunto de órgãos que desempenha a função semelhante é o denominado sistema, tá? Então, se eu tenho um órgão que faz a mesma função que outros órgãos, nós dizemos que é um sistema. Principais sistemas e os principais órgãos envolvidos. Sistema digestivo é aquele relacionado com a digestão dos alimentos e absorção de nutrientes. Então, os órgãos do sistema digestivo são boca, esôfago, fígado, estômago, intestino e pâncreas. Então, a gente tem um desenho que mostra, então, o sistema digestivo. Sistema digestivo também pode ser encontrado com o nome de sistema digestório, tá? É a mesma coisa. Sistema respiratório. O sistema respiratório, né, que aí o nome já diz, que é o responsável, né, pela gente respirar. Ele faz as trocas gasosas, então ele capta o oxigênio, né, e utiliza na célula e elimina o gás carbônico. Faz parte do sistema respiratório nariz, faringe, laringe, traqueia e pulmões, tá? E dentro dos pulmões, né, a gente tem também os bronquíolos e os alvéolos. Sistema esquelético. O sistema esquelético, ele tem a função de sustentar o corpo e proteger os órgãos internos. Porque já pensou se a gente não tivesse nenhum osso? Como que seria? Nós seríamos mole e qualquer batidinha poderia furar um órgão da gente, né? Um órgão interno, né? Então, ele ajuda a atuar também na movimentação do corpo, ele protege a medula e ele é formado pelos ossos e pela cartilagem e pelas articulações. Sistema cardiovascular, ele transporta os nutrientes e o gás, oxigênio para todos os tecidos do corpo humano por meio do sangue. Além disso, ele é responsável pelo transporte de resíduos das células para o sistema e é responsável por sua eliminação também. Compõe esse sistema o coração, o sangue e os vasos sanguíneos.
Sistema linfático, ele drena tudo que é sujeira dentro do organismo, né? Ou seja, os fluidos que estão em excesso entre as células. Ele transporta vitaminas, gorduras, proteínas, tá? Que são todas provenientes da digestão para o sangue. E compõe esse sistema os vasos linfáticos, o tecido linfático e o baço. Sistema muscular, ele atua na execução de movimentos, manutenção da postura e produção de energia térmica e é formado pelos músculos esqueléticos. Sistema urinário, que tem a função de filtrar o sangue, eliminar resíduos, atuar na regulação da pressão das artérias e na manutenção do equilíbrio do volume do sangue, órgãos, rins, ureteres, bexiga e uretra. Sistema reprodutor, ele atua na reprodução e na produção de hormônios sexuais. Ele apresenta constituição diferente no homem e na mulher. No homem, os principais órgãos são testículo, próstata, uretra e pênis. Na mulher, ovário, vagina e vulva. Sistema endócrino, que tem a regulação das atividades corporais, por meio da liberação de certas substâncias que controlam e regulam outros órgãos e tecidos, e é composto por glândulas. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje, tá? Então, é uma revisão sobre os tecidos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!